Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. No dia de hoje estaremos analisando a questão da questão de Jesus ter violado o sábado. A Bíblia diz, vamos ver aqui um texto em Marcos, conforme escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 27. Que está escrito o seguinte: E disse-lhe: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Porque Jesus violou o sábado. Senhoras e senhores, a questão do sábado foi o que marcou a desavença entre Jesus e os líderes religiosos de sua época. Eles ficaram indignados quando Jesus curou no sábado um homem que tinha uma mão atrofiada e planejavam matar Jesus, ok? Esses líderes religiosos. Conforme Mateus capítulo 12, versículo 14, diz que os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. Por essa cura no sábado, foi tão grande para eles essa transgressão, para os líderes religiosos, que o sábado tinha sido distorcido pelos líderes religiosos. O sábado era o tema do quarto mandamento, dos 10 que Deus deu a Moisés, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 8, que diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado começava no pôr do sol da sexta-feira e terminava no pôr do sol do sábado. Era o único dia da semana em que o povo devia deixar de trabalhar para honrar a Deus, ok? Ao longo da história dos israelitas, porém as autoridades religiosas acrescentaram muitos mandamentos religiosos ao sábado, tá? Estabeleceram toda sorte de regulamentos acerca do que podia fazer e o que não podia fazer. Então, na época em que Jesus entrou em cena, a observância do sábado era mais mecânica do que espiritual, ok? Jesus expôs a hipocrisia dos mandamentos humanos no meio de vários acontecimentos no sábado. Né? Nós temos aí uma passagem em Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 8, que vemos escrito o seguinte: Naquele tempo passou Jesus pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos sentiram fome e começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Acaso não leste o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Mas se vós soubéssemos o que significa, misericórdia quero e não sacrifícios, não condeneis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Ou seja, Jesus estava mostrando que aquela atitude que se havia desenvolvido em relação ao sábado estava completamente errada. Como em outra ocasião ele disse para esses religiosos: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, ele não violou o sábado, ele o guardou, como Deus sempre quis que fosse na época do Antigo Testamento. A afirmação da autoridade de Jesus como Senhor de todas as coisas, inclusive o sábado, era mais do que as autoridades religiosas hipócritas podiam suportar.
levando-as a planejar a sua morte. Quem havia pecado eram os líderes religiosos que distorcem a observância e o significado do sábado que Deus havia prescrevido para Israel. Este é o motivo porque aparentemente Jesus violou o sábado, mas na verdade ele cumpriu o sábado. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Amém.